Boa noite para todos. Que a paz de Deus nos envolva de agora e sempre. E assim, Seja. Sim, noite, que assim seja. podemos iniciar, doutora Cristina? Podemos sim. Eu vou pedir a Zilá para fazer a leitura do Evangelho. Por favor, Zilá. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 3. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas do mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Thaís, por gentileza, faz a prece inicial. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua proteção para mais um estudo dessa semana, que possamos absorver e praticar tudo que for lido e informado nesta aula de hoje. Que nossos anjos de guarda estejam ao nosso lado, nos protegendo e nos guiando. Que assim seja. Vamos à primeira pergunta. Volto para você, Thaís. É Tá. sua. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Thaís. Uma criança com microcefalia que vive num ambiente amoroso, com todo amor e cuidado, tem muitas crises de convulsão e vive com problemas no pulmão, que é pneumonia. Esses sintomas, doutora, seria algum tipo de contaminação no timo dessa criança ou tem a ver com a... Porque os pais acreditam que tem a ver com a doença da microcefalia. Olha, as crianças que eu cuido de microcefalia, eu sempre me preocupo com a parte neurológica, que foi a parte afetada. O Uhum, tratamento espiritual pode reduzir a carga eletromagnética nessas crianças, como também a rigidez muscular deles é intensa, é é mesmo. muito complicado. E outras complicações que eu observo agora é os processos inflamatórios nas articulações, com uma espécie de artrose e osteoporose, que muitos estão passando. Uhum, Então, o tratamento espiritual é bem recomendado para esses casos. Não vai resolver tudo, mas vai amenizar muitas dores dessas crianças. Esse é um tratamento, praticamente, que não tem cura. A criança vai ficar em tratamento pelo resto da vida, que é uhum, essencial para o bem-estar dessa criança. Então, o que a gente poderia recomendar para essa mãe é que ela faça absorção com algodão durante 5 minutos na parte coronária uhum, e vai reduzindo essas crises. Então, quando a gente começa a estudar microcefalia, a gente observa que em muitos casos como esse, eu sempre digo que eu não atribuo ao mosquito, porque é muito estranho a forma neurológica dos danos provocado por algum tipo de radiação. uhum, Eu não posso dizer que a microcefalia venha justamente de mosquitos, porque existem mães aqui. Eu cuidei com dengue, eu cuidei com chikungunya, e que as crianças nasceram normal. Então, uhum. ora, se era de origem de um mosquito, todas as gestantes teriam que ter também crianças com microcefalia. Entendi. É porque ela acredita que ela deu zika na gravidez e por isso, né? Então tem que chegar com jeitinho nela para passar esse estudo para ela.
Já vai Muito. ajudar muito ela, viu? Hum? Você perguntou, Bri- Thaís? Não? Não. Grazi, a pergunta agora é sua. Ó, se cortar, aí você faz aí para mim, por favor, tá? Tá. Boa noite a todos. Quais Boa os noite, cuidados, Graça. quais os cuidados que os pais devem proporcionar à criança prematura ao retornar ao lar para manter seu equilíbrio espiritual? O campo magnético dos pais e o ambiente podem afetar a glândula do timo da criança? Principalmente pais alcoólatras, pode ter certeza que essa criança não tem saúde, não. Eu tenho cuidado de crianças aqui, nessa pediatria periférica, e eu tenho visto muitas crianças com reação de vômito, dores e, às vezes, desespero quando acordam. Então, isso está associado à contaminação do fluido alcoólico do pai. Então, você imagina uma mulher amamentando, um marido com a cerveja de lado. Então, esse leite, pessoal, ele não vai servir para essa criança. A acidez aumenta, essa criança bota o leite para fora e depois a mãe diz que o leite está fraco, que o leite está dando diarreia. Não. Está associado à bebida alcoólica no ambiente onde está aquela mulher pós-parto. Então, a gente orienta aqui que antes da amamentação, ela tem que limpar as mamas com algodão, ela tem que usar o eletrodo na mão para amamentar a criança, para evitar qualquer tipo de irradiação negativa no leite que vá para essa criança. Porque se for, a imunidade cai, aí vem problemas respiratórios, vem uma série de problemas de pele associados a cargas negativas. Obrigada, doutora. Obrigado também, Graça. Anália, a próxima pergunta é sua. Você faz a primeira, por favor. Tá. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a Boa todos. noite. A minha pergunta está direcionada às crianças prematuras. As atividades vitais de uma criança prematura é a mesma de uma criança que completa o ciclo gestacional, ou seja, os 9 meses? Prematura, eu posso considerar como os verdadeiros cristais. O espírito não está seguro completamente no corpo, e isso pode trazer sérios problemas se um timo de um prematuro travar. Então, geralmente, o que é que acontece? Ele não consegue ter sucção para pegar o peito da mãe, porque o problema aí já é a contaminação generalizada nos prematuros, que pode levar ao internamento de UTI. Isso dá para ser evitado, dá, mas o mundo está de cabeça para baixo, as pessoas não medem as consequências, as crianças pedem socorro, as crianças pedem cuidados especiais. Como é que uma mãe está num bar e leva um prematuro? Então, nesse bar existem ovoides, existem entidades ali inferiores, existem entidades que estão vampirizando. Ela está fazendo o quê com aquela criança? Então, isso é um ato de uma irresponsabilidade muito grande. O prematuro não vai aguentar ali uma hora, que daqui a pouco ele vai ter reação imediata. E a reação é respiratória, circulatória, cardíaca, e imediatamente tem que internar essa criança. Obrigada, doutora Cristina. Graça, Obrigado também. Graça, a sua primeira pergunta, por favor. Já abre o microfone. Boa noite a todos, boa noite, doutora Cristina. Boa A noite, primeira Graça. pergunta, no período gestacional, a aproximação de outro espírito inimigo no campo magnético da mãe pode provocar aborto? Provocar aborto, hein? Sim,
Um inimigo que Certo. está Então, ali não querendo que ele encarne. olha, e nós vamos ver a afinidade do espírito com esses espíritos. Só pode acontecer isso se houver afinidade com esses espíritos. Então, o que que acontece? Se aquela mãe ela é uma pessoa que ora, que faz o tratamento certinho, a sustentabilidade vai existir. Mas os casos que eu pego de abortos provocados pelo processo obsessivo, em mães viciadas é fácil acontecer isso. Em mães estressadas é fácil oferecer isso. Porque ela está oferecendo ao perseguidor espiritual da criança os elementos fluídicos que ele precisa, que é o ódio, o vício, o desamor, entendeu? Então, nós temos que entender que a criança que está ali no ventre dela tem uma afinidade também com esses espíritos. Porque quando vamos observar em regiões inferiores, o que é que eles dizem? Se você nascer, eu vou atrás de você. Sim, Então, ou aqui, onde você estiver, eu vou atrás de você. E, de repente, algumas pessoas do movimento espírita dizem assim: as crianças têm proteção, depende da evolução de cada criança. Se essa criança não tem evolução, se seu espírito ele é um espírito atrasado, ele não vai ter essa proteção, não. sim, Ele já vai viver ali situações de perseguições complicadíssimas que eu encontro aqui. Isso é bom a gente ver aqui, entendeu, Graça? Na prática. Na sim, prática, você observa que a luta da espiritualidade é muito grande para defender essas crianças. Mas às vezes o pai não aceita o espiritismo, às vezes a mãe não quer trazer, e quem vence essa batalha é o obsessor. sim. Entendi, obrigado. Obrigado também. Simone, é a sua vez, por favor. Boa noite a todos. É, na verdade, eu mandei uma pergunta para Maria Amélia, mas hoje surgiu uma dúvida. Eu posso fazer essa segunda pergunta, Maria Amélia? Eu faço a primeira que eu te mandei? Faz primeiro, a primeira, pode ser? Pode. Durante o período gestacional, os pais tomando conhecimento da má formação do corpo da criança e a rejeição pode provocar um aborto? E como fica o estado emocional do espírito? A rejeição pode provocar um aborto, certo? Existem certos casos aqui de mães, eu não sei por que engravidaram. A forma que trata a criança é uma forma de desprezo. E eu digo a você, não gosto, porque ali tem um espírito que espera de uma mãe proteção, não espera de uma mãe agressão. E tem muitas que desconta o desamor que houve com o marido que deixou em cima da criança. O que é que a criança tem a ver com isso? E depois, quando perde a criança, aí vem chorar. Eu digo, olha, você rejeitou a criança, infelizmente não sustentou. Há espíritos que eles se revoltam com essa situação e termina não reencarnando mais com aquela mãe e ela perdendo a chance da reconciliação. A gravidez, pessoal, é uma dávida de Deus e todos têm que abraçar. Não só a mulher, como o marido, como a avó, é uma dávida divina. E como é que, de repente, alguém está ali precisando de proteção e a mãe diz: olha, doutor, eu estou com isso aqui na barriga e eu não sei o que eu vou levar à frente. Eu digo logo, olha, isso não. Isso é um ser humano que é seu filho. Vamos parar por aí, está tudo errado. Não é dessa forma que a gente vai conduzir esse tratamento. Você tem que amar seu filho. Algumas vidas dá para salvar, mas outras elas não deixam, são rebeldes e terminam desistindo do tratamento. E quando eu venho saber, perdeu o bebê. Ok, Simone? Eu volto em você depois. Tá, obrigada. Zilá, a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutora. Boa noite. As mulheres que trabalham com cadáveres,
como médica legista, as técnicas que preparam o corpo, elas podem continuar fazendo esse trabalho enquanto grávida, sem perigo de contaminar o feto? Olha, a questão, principalmente de mortes violentas, é muito complicado, porque o desprendimento é muito lento. E uma médica legista ali, ela vai ter problemas com essas energias. Essas energias de desespero, de depressão, de ódio, dessas pessoas que passou por essa situação. Então, isso pode refletir no feto? Pode refletir no feto. Então, eu acho que existem funções que os governos deveriam pensar quando a mulher engravidasse. Deveriam tirá-la dessas funções e botar em outra, mas não colocar ali. Então, se fosse de morte natural, não teria esse impacto todo, entendeu? Porque muitos fluidos na morte natural, ela deixa de existir. Mas na morte violenta, a complexidade é muito grande. Então, aquele espírito, às vezes, tenta entrar no corpo, tenta sair, para querer voltar à vida, para se vingar. Ele já sabe quem fez aquilo. Então, esse drama todo, uma gestante perto daquele cadáver pode trazer consequências assim. Obrigada. Rosângela, a sua pergunta. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Num lar que não tem nenhum tipo de viciação e é um lar pacífico, mas a gestante sente muito enjoo, chora, toma remédio para enjoo a gravidez inteira e diz que não sabe porque chora, porque está tudo bem com ela. Seria reencarnação de espírito com perispírito infectado ou apenas influência da atmosfera fluídica negativa do planeta Terra? Olha, isso depende muito da qualidade vibratória do espírito. Tem mães aqui que não sentem nenhum sintoma. A gente já está vendo a condição do espírito. Já tem outras que sentem vários sintomas. Eu já estou vendo que aquele espírito não é fácil. E eu sou sincero, eu digo para elas, eu digo, olha, é um conselho, saiba educar esse, viu? Porque esse aqui vem com tudo. Eu estou lhe avisando. E quando essas crianças vão crescendo, eu vou acompanhando, e elas dizem, doutora, bem que a senhora avisou, viu? Esse menino só quer o que ele quer. Bota limite. Eu conheço ele. Eu sei da capacidade dele. Sei do que ele é capaz. Eu te avisei já no estado gestacional. Já tem outros que eu vejo que a mãe não sente nada. É tranquila. Então eu digo, olha, essa criança é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa que não tem maldade no coração. E quando a gente vai acompanhar os primeiros anos, a mãe diz assim, olha, doutora, ele não aperrei nada. Ele é uma criança tranquila. Então, veja que os sintomas fluídicos que essa mãe tem exige que ela faça evangelho, que ela faça prece, para melhorar a condição vibratória desse espírito. Obrigada, doutora. Obrigado também. Moreira, é com você, meu irmão. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, seu Moreira. Doutora, com as tempestades solares e a redução do campo magnético, a Terra afetando o genético com a contaminação do timo, nós podemos considerar positiva a redução progressiva da reprodução no planeta Terra, pois está dentro da lei da evolução e do progresso dos mundos? Olha, as tempestades solares, elas trazem algum incômodo aos timos de criança, adolescente, idosos, adultos. Ela traz, porque existem partículas ali que elas se chocam com o perispírito periférico de vocês.
E algumas pessoas que têm tendência a câncer, ela começa a desenvolver, até mesmo crianças que nasceram com essa predisposição, que era para aparecer com 20, 30 anos, começa já na infância. Então, vocês estão vivendo uma fase de transformação, tanto física como também perispiritual. Então, isso quer dizer que a ciência não estudou praticamente um terço dessas partículas solares que está atingindo o planeta. Então, isso significa que essas crianças podem desenvolver também alteração nervosa e autismo, vocês vão ver muito, entendeu? Então, é o que eu digo às mães aqui no hospital, dê graças a Deus, seu filho está aqui. Porque detectou-se antecipadamente autismo, mas a gente vai cuidar e ele volta ao normal. Mas as que estão lá fora, são milhares de crianças que estão aí fora, e essas crianças vão ser afetadas. Quanto ao plexo genésico também, praticamente com o aumento da temperatura, explosões solares, nós podemos ter aí várias fases de esterilização, principalmente nos homens. Aí nós vamos entrar no controle de reprodução para mundo de regeneração. Porque mundo de regeneração não é quantidade, é a qualidade que vai ter no planeta. Mundo de expiação e prova não é a qualidade, é a quantidade. Veja a diferença. Então, a gente está entrando agora na qualidade de espírito. Então, a qualidade de espírito vai ter pouca reprodução, mas a qualidade vai ser excelente. Isso é o controle da justiça divina. Obrigado. Obrigado também, Sr. Moreira. Agora a esposa do seu Moreira, Rose. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Rose. Estamos com visita aí hoje, né? Graças a Deus. Dá oi aí, Sandra. Prazer Seja estar aqui. bem-vindo também. Obrigada. Amanhã estaremos todos aí. Vamos, todo mundo trabalhar aqui amanhã, que vai dar muita gente. Isso. Doutora Cristina, na aula foi dito sobre a contaminação no perispírito do prematuro ou infectado pelas bactérias devastadoras por causa do baixo padrão vibratório do planeta Terra. A senhora pode nos falar um pouco mais sobre o fato de as bactérias não serem tão agressivas no mundo de regeneração? Olha, espírito que tem perispírito em estado de evolução, eles não pegam infecção. O fluido da Terra é incompatível para desenvolver doença neles. Veja a explosão de crianças doentes agora. Observe quantas crianças estão doentes, quantas crianças estão com virose. Quer dizer, essas crianças, o lar e o planeta, todos eles adoeceram ao mesmo tempo. Mas se a gente partir para as crianças que observam aqui, que tem uma certa evolução, elas não adoecem, não. Aí que está a diferença. Então, o perispírito deles adquire imunidade fluídica, porque o primeiro ataque de vocês acontece na parte fluídica. A parte fluídica mudou, a imunidade cai. Vem um segundo ataque, bactérias e vírus começam a se fortalecer. Então, o que nós falamos para as mães aqui é que elas colocam um algodãozinho lá no baço da criança para dormir. Se está com virose, o algodão vai diminuir a potencialidade do vírus, que o vírus tem carga eletromagnética negativa. Então, as mães seguem direitinho. Agora, nós estamos aí com as UTI lotadas de crianças, todas elas infectadas, mas isso é a qualidade do espírito. Então, se você vai para o mundo de regeneração, não existe doença nem doente. Existe uma sociedade que tem um equilíbrio emocional e fluídico que ninguém adoece. Olha a diferença disso tudo. Então, tem dia que vocês... Doutora, tem uns aqui que fazem assim, doutora, meu mocotó está doendo hoje. O outro fala, meu joelho está torcido. Veja que todas essas doenças, elas aparecem no corpo físico porque a atmosfera fluídica de vocês, ela é muito materializada e muito doentia. Por isso que se adoece. Aqueles que oram mais, vai adoecer menos. Aqueles que nada faz, em termos de prece, vai adoecer muito mais.
Obrigada, Doutora, doutora Cristina. essa Obrigado virose, também. eu vou dar um palpite aqui, para tirar uma dúvida que surgiu. A senhora falou do algodão, no caso de virose. Serve para adulto também? No adulto eu uso mais o eletrodo, porque na criança eu não uso, porque tem um risco de engolir. A gente não bota, aí manda botar o algodão. Mas na pessoa adulta, eu uso mais o eletrodo no baço, para diminuir a carga eletromagnética do vírus e da bactéria. Quando essa carga cai, o sistema imunológico de vocês tem um potencial de eletropositivo. As células de defesa têm o eletropositivo. Elas começam a atacar aquele vírus que perdeu potencialidade e vence a batalha. Uhum. Obrigada. A próxima E o café pergunta. com pimenta também, né? Ah, é mesmo, café com pimenta é uma boa. A próxima pergunta é da Madalena. Madalena, eu não estou te vendo, acho que nós não estamos te vendo. Estamos vendo as crianças. Madalena? Parece que ela não está nos ouvindo. Então vamos lá. Marane, faça a sua primeira pergunta, por favor. Agora foi. Eu espero a Madalena, ela terminou, eu posso fazer? Ela entrou? Entrou. Entrei. Então, Madalena, a gente não está vendo você, Madalena. Nós Vou estamos vendo, falar. não? Eu vou falar, tá? Ah, agora tem Ela duas ainda imagens Quem tá suas. baixando? O computador. Hã? Computador. Tem que abaixar um pouquinho a cabeça do computador. Que jeito assim? Melhorou? E aí, agora estamos te vendo. Pode fazer a sua primeira pergunta. Aliás, a primeira e única, né? Boa noite, grupo. Boa noite, Boa doutora noite, Cristina. boa noite. Doutora Cristina, tem gestante que sofre muito no período gestacional, com enjoos, com vômitos, náuseas e outras quase não comem. Tem uma gravidez difícil até o final. Esse estado que essas mulheres enfrentam será resultado da condição do campo magnético contaminado do reencarnante? Olha, é muito complicado quando a gente observa que alguns espíritos é chamado processo reencarnatório e eles não querem se curar, não querem estudar para passar por uma colônia espiritual. Os espíritos que vêm de colônia, Madalena, não adoecem, não. É diferente. Os espíritos que adoecem, para você ver a bondade de Deus, que o convite é feito, mas eles não querem. E a gente explica, olha, está perto de você reencarnar, mas você não pode estar nessa região. Esse perto que eu digo, falta só 20 anos contando com o calendário de vocês. E de repente o tempo vai passar e vai ser surpreendido. Agora, você imagina alguém numa região inferior com bactérias, vírus, fungos, tudo na forma energética, e ele carregando isso no perispírito. Então, logo no nascimento, ele pega logo uma infecção generalizada que vai logo para a UTI. Mas ele foi convidado à sua melhora. Deus jamais vai castigar ninguém, mas ele vai dar uma chance, mas eles não querem. Quantos estão aqui há mais de 100 anos bebendo e a gente chama, olha, vamos se internar? Quero não. Então, se um espírito desse reencarna, pode ter certeza que na infância ele já desenvolve caso de câncer, porque ele não quis de forma nenhuma limpar esse perispírito dele. Quando você pega uma entidade de colônia, é diferente. Aquela entidade, ela tem uma asepsia, ela está no local protegido, está entendendo? Então, ela vai entrar na atmosfera da Terra, ela vai sentir pouco efeito,
é muito diferente de alguém que sair de uma região inferior. Muito obrigada, Obrigado. doutora. Muito obrigada. Explicação. Marane, a sua primeira pergunta, por favor. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A minha dúvida é sobre as crianças que estão no espectro autista, que geralmente elas têm uma dificuldade muito grande de dormir. Boa parte delas, o médico precisa entrar com medicação para controle do sono. Então, a minha dúvida é o seguinte: com o objetivo de reduzir as crises, né, as crises nervosas, a dificuldade de conciliar um sono, os despertares, é correto o uso no timo do eletrodo durante 10 minutos com o objetivo de reduzir o eletromagnetismo negativo nessas crianças? Olha, eu tenho que ver qual o nível do espectro autista. Porque se for o kármico, só a medicação segura ele. Não tem quem segure, não. Então, se for o autismo, que eu considero aqui por contaminação de hemisfério, eu mesmo ensino a mãe a fazer em casa absorção coronária com algodão no hemisfério direito e esquerdo. Acalma eles. Mas outros casos que eu tenho acompanhado, que é uma situação mais complexa, do autismo mais grave, só com a medicação e às vezes não resolve. Essas crianças têm uma hiperatividade tão acelerada que elas não conseguem dormir. E tem mães que passam 24 horas acordadas. Eu sei que não é fácil. Então, eu acho que essas mães teriam que ter uma aposentadoria, essas crianças teriam que ter uma aposentadoria, essas mães não têm condição de trabalhar e cuidar dessa criança, tá entendendo? É muito delicado. Outros casos, não, a gente vai tratando, vai melhorando. E existe mãe também que tem rejeição, ela não aceita. Por ela não aceitar, eles têm uma percepção enorme. Eles sabem que estão sendo rejeitados. E eu não gosto disso no tratamento, porque com relação aos autistas, eu vou me doar 100%. Eu vou mostrar para eles que eu aceito eles, que eu amo eles, que eu quero eles bem, e isso eu sou retribuída. Sou retribuída porque eles mudam o comportamento, porque eles estão vendo que eu tenho interesse na melhora deles. Mas muitas mães têm interesse não. Quando eu digo, olha, esse tratamento é semanal, eu não posso vir. Eu não posso vir semanal. Só, olha, vem cá. Se eu tivesse no seu lugar, eu vinha todo dia. Porque amor de mãe é amor de mãe. Então, eu tive um probleminha aqui com a mãe, que o filho dela não tinha um autista, não era um autista grave. Então, o que é que acontece? Às vezes, o marido é mais compreensivo com relação ao autismo. É interessante, né? Ele é mais compreensivo. Mas a mãe não é, não. Então, ela chegou aí fora do hospital e começou a dizer lá: eu não sei qual é o dia que vai terminar esse tratamento do meu filho. Olha, tratamento de autismo, eu vou dizer uma coisa a vocês, é de 4 a 5 anos. O prazo é esse. Para a gente obter progresso. Ainda tem as terapias também que tem que ser feitas. E ela entrou e disse a mim: doutora, me diga uma coisa, quando é que termina isso? Eu disse: isso o quê? O tratamento. Veja, isso. Olha o tempo. Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Se eu tivesse no seu lugar, eu teria amor ao tratamento, amor ao filho, e eu não estava perguntando qual é a data que termina, não. Porque eu estou aqui para amar seu filho. Eu não estou aqui para dar prazo de validade de melhora dele, não. Não faço isso, não. O seu filho precisa de você. Então, da mesma forma que eu estou me doando como espírito, que eu não sou mãe, como espírito, se doe também, ela não gostou e foi embora e levou a criança. Então, veja que nós temos uma saída para o ser humano, mas o ser humano fecha a porta, ele não quer. Outra mãe com autismo, com a criança autista, ela veio dizer a mim: olha, doutora, qual o progresso desse tratamento? As criaturas, vem cá, olha para mim. Deixa eu falar com tua filha. Me deu o braço para tomar ectoplasma? Ela fez isso. Isso é progresso. A sua filha me agredia. Como é que você não está vendo melhora? Eu posso tocar no seu cabelo? Pode.
Isso é progresso. Ela não deixava ninguém tocar nela. Como é que você vem dizer que não está tendo progresso? Então veja que essas mães têm dessas coisas. Depois ela veio dizer a mim assim, mas isso é todo sábado? Eu disse, no sábado, tu vai para alguma dança? Você vai para alguma dança no sábado? Porque se você for, vá para a dança, mas seu marido vai trazer a criança. Tem nenhum problema. Ele pode trazer. Então, nós temos uma saída para o problema, mas as pessoas não querem. Elas não querem ocupar o tempo delas. E, de repente, a gente nota que a criança já começa a falar papai, mamãe, que não falava antes. Então, pessoal, o que falta nessas mães, e em algumas, não são todas que faz isso, é o amor. Eu tenho amor a eles. Tem autista que, quando entra aqui, ele me dá um abraço. Eu digo, olha o progresso. Antes ele chutava a canela do médio. Isso é progresso. Então, isso é progresso, ele não está agredindo mais. Outros eu digo, olha, você dá para sentar na maca. Olha, isso é progresso. Antes ele não sentava. Ele ficava rodeando de um lado para o outro. E às vezes, quando entra na sala, as mães dizem assim, não mexa aí, eles mexa. Pode mexer. Deixa ele. Ele quer sentir o tato do evangelho. Pegou no evangelho, jogou no chão. Deixe, deixe. Não, mas eu estou mandando você deixar, eu sei o que estou fazendo. Deixe, deixe, deixe. E depois ele vai entrando na sala, ele já sentiu toda a sala, já tocou toda a sala, ele já vai direto para a maca. Então veja que tudo isso são técnicas de cuidar de autismo. Não é você gritando com a criança porque ela pegou o evangelho, bota o evangelho aí. Não, eu digo, olha, para com isso. Deixa ele pegar no evangelho. Não tem nenhum problema. E assim a gente vence nesse transtorno. Certinho, doutora. Obrigada. Glorinha, Obrigado também. você Sim, vai poder, você vai poder fazer a sua pergunta. Eu vou passar agora para Adelaide, depois, em seguida, será você. Se prepara aí com a pergunta, ok? Tá certo. Adelaide, é a sua vez. Boa noite a todos. Boa Doutora noite. Cristina, a gente vê nessa nova geração de mulheres que elas querem ter somente um filho, a maioria. Elas ficam em débito com a justiça divina? Bem, é o que elas querem, mas muitas vezes não é o que a justiça divina pretende. Porque num descuido manda dois. Me diga uma Sim. coisa, quem é que detém a vontade de Deus? Ninguém, de jeito nenhum. O que eu digo para elas aqui, olha, não tenha uma única criança, não. Por quê, doutora? Existe a síndrome do filho único. Essa criança vai dar trabalho. Porque ela vai achar que o mundo é dela, a casa é dela, o apartamento é dela, tudo é dela. Ela não vai ter ninguém para dividir nada, nenhum irmão, e a maioria vai ter problema na escola, porque em casa convive só com adulto. E quando coloca no meio das crianças, eles sentem, eles se isolam, eles não querem saber. Então, às vezes, elas dizem assim, mas eu não tenho condições de ter um segundo bebê. Pronto, eu estou lhe avisando. Uma criança só traz problema, porque eu cuido de adolescente aqui, que são filho único, problemáticos. E quando eu digo, tu é assim, sabe por quê? Tu não tem um irmão para dividir nada contigo, né? Por isso tu é assim. Então, eles confirmam que sim. Então, quem tem condições de trazer esses espíritos, traga. Mas se você trazer um, pode ser que um que você esteja trazendo queira dominar o mundo, porque ele acha que só ele tem que receber tudo, porque ele é filho único. Obrigada, doutora, é verdade. Sua vez, Glorinha. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, Dona Glória. Olha, os pais de um bebê de 3 meses foram com eles visitar um prédio turístico alto, usando o elevador. Depois disso, a criança passou a evacuar fezes líquidas e verde, da cor verde. Como o médico nada resolvia, pediram a uma bezendeira de um outro país que a benzesse à distância.
e ela foi curada. Foi fechamento do timo? Essa criança, na verdade, ela teve um descontrole de linha intestinal. Então, as linhas intestinais de vocês, elas seguem na horizontal. Quando elas fazem isso, então há um processo de desarranjo total. O que essa benzedeira fez foi a emissão fluídica que atingiu as linhas intestinais e que melhorou a criança. Então, olha, provavelmente ela era uma excelente médica de cura e realizou esse tratamento espiritual. Esse tratamento também eu faço aqui, nas crianças também, quando estão desse jeito. Eu mostro às mães a irradiação abdominal que essas crianças pegou. Ali também resolve você passando um algodãozinho na barriguinha dele, esfregando ali no sentido horário, durante mais ou menos 3 minutos, também melhora, viu? Obrigada, doutora. Obrigado também. Simone, pode fazer. Por coincidência, hoje no meu trabalho, a gente conversando aleatório lá sobre parto, né? Aí o doutor lá, que ele é bem das antigas, e ele é super a favor do parto natural, né? E ele chegou a comentar que hoje em dia é só cesárea, cesárea, e as crianças nascem tudo prematuro. Ele falou assim, no geral, tudo é prematuro. Aí eu queria saber se essas crianças que nascem da cesárea, se são mesmo tudo prematuro, porque a gente marca a data, vai lá e tira, né? Não tem a dor nem nada. E o que nisso pode afetar na glândula do timo. Esse médico já reencarnou como mulher, já. Eu vou pedir na próxima reencarnação para ele nascer como mulher. E saber como é bom, né? Eu falei isso, doutora, eu falei, porque ninguém quer Pronto. sentir dor. Na próxima, quando eu ver ele, como é o nome deles, ei, vem cá, tu vai nascer como mulher, vai ter 10 meninos normal. Então, olha, nós temos que entender que na medida que a medicina avança, a gente tem que entender que a mulher de hoje não é a mulher de 1950. A mulher de hoje, ela tem uma responsabilidade enorme, é um estresse enorme, não é fácil. Ela é muito cobrada no trabalho, ela é muito cobrada na sociedade. Então, o que que acontece? Existe a retração uterina. Eu vejo muitas aqui que perguntam a mim, doutora, a senhora pode me dizer qual é o tipo de parto? Eu digo, olha, nem tenta normal. Você passa um período muito estressada. As contrações, elas não vão liberar esse feto. Faz o seguinte, faça cesárea. Pronto. Então, nós estamos vivendo agora em outra época. Então, como é que você vai submeter uma mulher que passou por um estresse emocional muito forte a um parto normal? Eu estou cansada de ver em hospital público mulheres gritando 24 horas, 24 horas, a gente dando a intuição ao médico, olha, isso aí, pessoal, isso aí é cesáreo, e eles não fazem, e aquela mulher sofrendo, e aí se chama de parto humanizado, desumanizado, humanizado, né? Não. Eu citei isso para ele hoje, esse termo aí. Eu falei, é desumano, é parte desumano, não existe, porque sofre, tem esse sofrimento, né? Não E existe. Existe outro nem trauma tem também da trabalho de parto. mulher. Existe outro trauma dela que pode haver a rejeição da criança pelo sofrimento que ela passou. Ela pode rejeitar a criança, porque às vezes ela não suportou a dor que estava sentindo. Não, mas vamos induzir com medicação. Pessoal, isso não vai funcionar. Teve gestante que eu disse, já disse aos maridos aqui, olha, tua mulher, isso aqui não deixa fazer normal. E foram tentar e complicou. E ele lá brigando com os médicos, olha, eu não autorizei vocês a fazer isso. A minha mulher está lá. E, não, e nada de delatação. Então, nos dias atuais de hoje, essas mulheres deveriam ter um atendimento, não era só obstetra, era psicológico, uma avaliação da psicóloga. Se essa mulher passou por muito estresse, então é a psicóloga decidir, olha, isso aqui tem que ser cesárea, isso não pode ser parto normal. Então, a criança que teve a cesárea marcada, veja só, chama parto programado aí, a espiritualidade também se programa para estar ali presente.
Quando aquela mulher tem uma boa dilatação, tá entendendo? E Uhum. isso já é uma questão genética. A mãe dela também teve, a avó também teve. Mas tem umas que eu já pergunto: tua mãe, como foi? Foi difícil, eu já sei que essa vai ter difícil. Isso é uma questão genética. Será que eles botaram na cabeça isso ainda? Então, se eu faço uma pesquisa aqui, perguntando como foi o parto da mãe, tudo, tua avó também, ó, doutora, minha avó, ela disse que o menino saiu rapidamente, então eu já sei que ela tem passagem para isso, porque a genética dela está dizendo isso, mas em outros casos não. Então, isso não vai afetar a glândula do timo da criança, não. Então tá bom, obrigada. Obrigado também. Adelaide, a sua segunda pergunta, por favor. Aliás, Ah, Anália, desculpa. Eu vou fazer a terceira, porque a minha segunda já foi respondida. Das 5 que eu enviei, 3 já foram respondidas. Verdade. No processo reencarnatório, a gravidez considerada de risco para a mãe, ao ponto de antecipar o parto, é porque o campo eletromagnético da mãe está contaminado, pode, nesse caso, comprometer a glândula do timo da criança, a chance de sobreviver? Olha, é interessante que o prematuro, a glândula do timo dele é muito ativa. A gente já vê a pulsação da glândula do timo dele, mostrando ali que o fluido vital está a todo vapor, trabalhando. Mas se há uma diminuição da glândula do timo, essa criança não resiste. Ela termina falecendo, entendeu? Então é importante quem trabalha em maternidade sempre avaliar essa glândula do timo. Então, se ela está no prematuro muito lenta, vai ter problema. Ou ele está com infecção, algum problema vai ter ali. Se ela está numa atividade muito rápida, significa que ele está respondendo muito bem. Lidar com prematuro, principalmente no trabalho de passe, você tem que tomar muito cuidado. Em prematuro não se pode dar dispersivo, viu, pessoal? Não se pode dar dispersivo cruzado, entendeu? Então, no prematuro, eu só aplico o fluido no timo dele, ou então eu coloco lá 1 mlzinho de ectoplasma no timo ou no bracinho dele. Mas se você pegar um prematuro, para você dar dispersivo circular, ele vai perdendo força. Na medida que ele vai perdendo força, ele pode pegar uma infecção e falecer. Para a gente entender que um passe é uma responsabilidade enorme que você tem. Então, se eu pego um prematuro aqui, todo mundo já sabe a regra. Se eu não tiver aqui também, já sabe que não pode aplicar dispersivo neles. Só uma dúvida. No caso aí, no futuro, doutora Cristina, nós vamos aprender as técnicas do passe? O grupo do Todas hospital? elas de fluidoterapia. Vocês vão queimar os neurônios para aprender tudo, mas vão ter que aprender. Nossa, porque tem muita informação, doutora Cristina. Eu estou 23, assim, hein? São 26 passos, estão dizendo aqui, são 26 técnicas. É nossa, pouquinho. obrigada, viu? Graça, a sua segunda pergunta, por favor. Seu áudio, Graça. Desliguei, desculpa, porque a Sofia conversou. Desculpa. O espírito, em reencarnações, precisa ter evolução. Se não tem, como fica o campo eletromagnético da mãe? Olha, se não tem, o campo eletromagnético da mãe fica bastante complicado, Hum, porque quando ele se aproxima, ela vai sentir reação de fraqueza. sim. A quantidade de energia que ele rouba da mãe é muito grande. Quando ele tem evolução, ela se sente leve, segura, ela não tem reação de pânico, geralmente são calmas, entendeu? A pele Hum, também muda quando tem evolução. A gente percebe pelo olhar que a pele delas brilha. Olha que interessante.
Então, naquela mãe que veio com aquela entidade não favorável, a gente sabe que há o processo de anemia, muitas vezes grave ali, pelo processo da condição do próprio espírito. Então, são duas condições completamente diferentes uma da outra. Sim, obrigada. Graça, pode fazer a Obrigado sua também. terceira. A minha terceira? A Graça ou eu? Isso. Graça, Sim, a terceira pergunta. A glândula do timo estimula o plexo gástrico para que a mãe gestante possa dizer que alimenta por dois. É gula ou não? A condição aí não é da mãe, é do espírito. Ah, sim. Então, significa que ele está roubando muitas energias e a Hum, condição dele também não é favorável. Então, sim, como ela está dizendo que está comendo por dois, algum tipo de doença ele está trazendo aí. Talvez seja diabetes gestacional, esteja sei. trazendo. Então, essa mãe ela vai comer o dobro. Então, olha, o tratamento livra ela de muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Porque as que têm diabetes gestacional, eu já começo a tratar ali do pâncreas, para ver se controla tudo isso, para que não haja nenhum problema. Então, quando a mãe diz assim, olha, doutora, eu estou me alimentando muito rápido, com fome direto, eu já vou aplicando ectoplasma. Eu já sei que o espírito ali está provocando essa reação alimentar. Certo. Entendi. Obrigada. Obrigado também, Graça. Marane, a sua segunda pergunta, por favor. Tá, minha segunda pergunta. Como fica a mediunidade em pessoas com transtornos mentais? Ela fica anulada por causa do comprometimento cognitivo, por exemplo, com uma pessoa que tem autismo grave, esquizofrenia, bipolaridade, ou a mediunidade irá piorar o estado mental dessa pessoa? Olha, Allan Kardec, quando estudou na época a esquizofrenia, ele disse que esses médios, essas pessoas, não classificou como médios, ele disse que essas pessoas precisavam mais de médico do que mesmo de ser médico. Veja a colocação que ele fez aí com relação a isso. Então, por quê? Ele não associou a mediunidade à loucura. A loucura seria um estado kármico trazido pelo espírito. Quando a gente diz assim, que aquela pessoa está com sintoma de mediunidade e com aparência de esquizofrenia, ele tem mediunidade, ele não tem esquizofrenia. É muito diferente. Quando você trata do processo, então ele não tem nenhuma reação mais esquizofrênica. Nos médios estudados, a gente estudou da seguinte questão: os médicos que tinham mediunidade foram por remédio controlado, piorou a situação deles. O que é que acontece? Os médicos suspenderam a medicação, eles melhorou. Nos que tinham esquizofrenia e dizia que era mediunidade, quando tomou o remédio, melhoraram. E a mediunidade não existiu mais. Então, quando você tem mediunidade, há uma rejeição da medicação. O organismo não aceita. A tendência é eles piorar a situação deles. Então, no caso da esquizofrenia, o organismo já vem preparado para as medicações psicotrópicas. Entendi. Certinho. Obrigada, doutora. Obrigado também. Anália, as suas outras perguntas já foram respondidas, né? Todas. Só falta uma. Falta uma? Vai fazer? É, eram cinco. Então, espera aí. Deixa a Marane fazer a terceira dela e eu volto em você. Tudo bem. Outra pergunta. Em torno de 86% da população, em algum momento da vida, terá episódios de depressão ou ansiedade durante a vida. Esses episódios já estavam programados na espiritualidade ou são consequência dos nossos atos? O processo depressivo que a gente percebe tem que ser estudado em vários aspectos, né? Eu vejo uma dependência emocional de algumas mulheres. Acabou o relacionamento. Isso não estava programado, que ela entrasse em depressão,
porque o príncipe encantado foi-se embora, entendeu? A vida vai continuar, ela pode arrumar outro, mas algumas doentes emocionais, ela se perde quando ela se apega à perda e entra em depressão. Então eu digo às vezes a ela assim: será que ele faria o mesmo por você? Ou ele está todo arrumadinho por aí? Que orienta a criatura. A vida vai seguir, não vai parar, não. Então, quando a gente tem a depressão crônica, a gente tem que avaliar os fatores genéticos. Olha aí outro aspecto. A mãe teve, o pai teve, é um fator genético. Quando a gente observa a depressão causada por sentimento de culpa de vidas passadas, essas raízes são mais perigosas. Essas podem levar ao suicídio, viu? Porque, na realidade, você tem tudo em sua volta e, ao mesmo tempo, você não dá valor a nada. O que está sendo cobrado agora a você é sua consciência do passado, não é do presente. E muitas pessoas dizem: mas doutora, não há motivo por estar assim. O que é que eu tenho? Você traz uma culpa de vidas passadas. Que lentamente você entra na vibração e cai em depressão. Essa é perigosa. Então, na depressão existem vários aspectos. A outra, a perda econômica. Tem muito homem que chega aqui porque perdeu o dinheiro, está triste, desesperado. Ô, criatura, trabalha de novo. Então, você está entrando em depressão porque você perdeu isso. Então, veja que quando a gente diz depressão, a gente não pode utilizar esse termo para todas as coisas. Existem as divisões emocionais que levou você a uma depressão. É impressionante isso, entendeu? Então, uma mãe que decepcionou-se com o filho porque descobriu que o filho é viciado em droga, observe que isso não é uma questão crônica. Isso não é uma questão trazida de vidas passadas. Isso é um estado emocional de decepção que levou à depressão. Olha só. Doutora Cristina, mas o que que eu tenho visto? Por exemplo, tem uma certa faixa etária, por volta dos 30 aos 40, 45, principalmente mulheres que já estão no segundo ou no terceiro filho, que têm episódios isolados e que quando a gente vai para os exames laboratoriais, parece que está faltando tudo quanto é tipo de nutriente. É como se fosse uma fadiga do corpo. Eu não sei se isso teria alguma correlação com a parte espiritual, se isso poderia ser um fator que justifica. O que que acontece no estado depressivo? Veja só. Os fatores nutricionais, vitamínicos, químicos, todos eles sofrem a neutralização pelo estado emocional do espírito. O espírito é quem controla tudo. Uhum. Então, quando a gente trabalha esse emocional, dirigindo essa pessoa para o lado positivo, ela muitas vezes quer levar você junto na depressão dela pelo lado negativo. Olha o problema. E começa a dizer assim: não é você que está vivendo o problema, eu já sei que essa quer me escravizar. Epa, o problema é seu. Você não pode botar na sua história. E você quer me envolver com a sua história, vamos separar as coisas. Essa é a sua história, a minha é tentar lhe ajudar. Então, quem for ajudar o depressivo tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes ele se coloca como vítima da situação para envolver você, para dominar você, e você vai ser mais um na fila dos depressivos. Então veja como isso é complexo a gente tratar deles. Então tem depressivo que ele entra sozinho nessa sala, ele não entra acompanhado de nenhum paciente. Sabe por quê? Quando ele chega aqui, ele faz: eu estou do mesmo jeito, para todo mundo ouvir. O que é que ele quer? Ele quer dominar todo mundo com a depressão dele. Aí eu digo: agora ele entra sozinho. Quando ele entra sozinho, como é que tu tá? Mais ou menos. Veja como mudou a história. Mudou completamente. Então, todos esses elementos químicos, principalmente na depressão, por sentimento de culpa de vidas passadas, você não consegue controlar isso. Com um trauma que você trouxe de algo muito grave que você praticou. Entendi. Doutora Cristina, eu vou pegar um gancho aí, já que é depressão. As mães gestantes que tiveram depressão pós-parto ou depressão gestacional, com pensamentos suicidas, futuramente, estas crianças, elas vão ter os mesmos pensamentos e podem até se matarem? Eu já tratei de depressão pós-parto.
E olha, eu vou dizer a você, eu não posso ser flexível, não, porque a gente tem que tirar elas do fundo do poço. E muitas vezes eu digo assim, psiquiatria, você vai ter que precisa de psiquiatria. Se você não tomar remédio, você mata essa criança. E tem uma coisa, você tem que reagir. Olha para mim, você tem que reagir. Você não pode, você tem um filho para criar. Você não pode estar com esses pensamentos. E muitas vezes, nesses casos, existe karma dessa mãe e geneticamente está envolvido também a família no meio de vidas passadas. Na medida que essa mãe vai engravidando, quem é que vem ali? Os perseguidores dela naquela família. E elas não aceitam isso. A gente não vai falar isso para ela, porque isso vai causar um desconforto, mas a gente sabe disso. E o que é que eu digo para elas? Olha, levanta a cabeça, você vai melhorar, vai tomar um remédio, vai fazer o tratamento, e elas terminam saindo daquele quadro. A família, eu digo, não deixa ela sozinha com a criança. Se deixar, ela mata. Não deixe. Então, estejam atentos, observe tudo, porque ali é um descontrole de memória, descontrole das funções neurológicas, de tudo. Mas a gente só recupera elas com a vontade. Se você tentar viajar na emoção dela, você termina se prejudicando também. Pois é, essa criança, por exemplo, porque durante a gravidez, ela teve esses pensamentos de se matar, esses pensamentos depressivos. Futuramente, isso pode vir a acarretar assim nessa criança esses mesmos pensamentos e até chegar a se matar? Pode, porque na memória primária da criança, ela recebeu todo esse impacto lá na formação. Então, essa criança, futuramente, principalmente na fase da adolescência, vai ser mais complicado, entendeu? Porque isso pode explodir, esse emocional que estava lá no subconsciente, ele pode explodir com potencialidade muito negativa. Quando está em tratamento, eu vou acompanhando, vou vendo tudo, vou ver os reajustes que precisa, mas pode sim, ela pode transferir tudo isso para o filho. A ansiedade do espírito para reencarnar pode interferir na antecipação do nascimento? Como fica a glândula do tipo nessa fase? Olha, alguns eu digo aqui, vai devagar, não chegou a hora não. Que ansiedade é essa? Então, o anjo de guarda está ali para orientar, o anjo de guarda está ali para conduzir. E a gente tem que tomar muito cuidado para que esse espírito ele não venha antes da hora. E se ele vir antes da hora, ele pode se complicar. Existe isso também, a ansiedade reencarnatória. É o seguinte, doutora, foi uma dúvida que me surgiu nessa explicação aí. Uma mãe, quando ela tira a vida do filho, nesse caso de depressão pós-parto, como ela responde pelo assassinato dessa criança? Como que ela responde pela morte dessa criança? Olha, se for um processo obsessivo, quem responde pela morte da criança é a entidade. Principalmente quando a mãe não tem conhecimento nenhum dos perigos espirituais. Ele induziu a mãe a matar aquela criança. Ele responde por isso aqui. Ela foi uma vítima de processo hipnótico. No caso da depressão pós-parto? No caso da depressão pós-parto, a gente sabe que o fator emocional dessa mãe é totalmente inconsciente. Tá entendendo? Depois eu acompanhei alguns casos, depois que passou tudo isso, eu nem toco no assunto, porque fere muito elas. Mas elas passam a amar os filhos, passam a se dedicar a eles, entendeu? Entendi. Obrigada, doutora. Então vamos encerrar. Continuamos, doutora Cristina, com o timo, a próxima aula. Ainda é a glândula do timo, né? A próxima aula. Pois é, estou querendo saber da senhora se continuamos ou não. Vamos continuar, porque tudo isso são pacientes que um dia vocês vão tratar, viu? É muita coisa nessa área. Com certeza. Tá certo?
Outra coisa que eu quero para a senhora ficar sabendo, as nossas aulas estão sendo gravadas, tá? Sempre Todas depois eu essas, entrei em desde a contato primeira. com, entre em contato com o pessoal da informática daqui. Eu vou entrar em contato com eles para eles postar as aulas de vocês. Agora, para isso, vocês vão ter que assinar um termo para liberação de imagem, né? Certo, tudo bem. Aí você vai ser orientado Doutora por Cristina, eles, vão fazer um termo e, no caso aí, todos vão ter que assinar que estão liberando a imagem de vocês para a rede aberta, viu? certo, combinado. Então, a próxima aula é grupo. Timo, continuamos com o Timo. Realmente tem muitas dúvidas, né? São muitas. Posso encerrar? Pode, doutora Cristina. Eu aconselharia também o grupo a ler muito Revista Espírita, que vocês vão encontrar muita coisa ali que complementa a codificação e complementa esse estudo. Está entendendo? Muita coisa mesmo na Revista Espírita tem. Para que a gente fique sobre a segurança da codificação. Então, geralmente, a juventude aqui, eles fazem pesquisa. Às vezes eu tiro muita coisa da Revista Espírita também. Então, codificação sem Revista Espírita é incompleta, viu? Senhor Jesus, de joelhos espiritualmente a teus pés. Só temos a te agradecer, Senhor, por tudo que nós recebemos nesta noite. Que tua presença se faça nos lares das nossas irmãs, que aqui estão, Divino Mestre, representando o teu nome em prol do bem da humanidade. Que todos os anjos de guarda das nossas irmãs pernoite no seu lar, trazendo paz e harmonia aos seus familiares. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus.